Olá, sou a professora Marta Cassá, consultora educacional. Criei a série Cuidar e Educar na Creche e esse primeiro vídeo nós estamos falando sobre o período de adaptação, tão importante quando as crianças pequenas chegam à creche e têm que se adaptar a um novo ambiente com novas pessoas, novas rotinas. Então vamos lá. O que é o período de adaptação? É um período em que as crianças chegam para a escola, algumas delas já estavam acostumadas à creche porque frequentaram no ano anterior, porém ficaram aí até 60 dias longe da creche e muitas vezes essa creche passou por mudanças em termos de profissionais, se for uma creche pública por transferências ou se for uma creche particular por novas contratações. E também essas crianças então têm que se adaptar à nova rotina da creche e a essas novas pessoas. E também aos bebês que chegaram nesse instante, as crianças pequenas que chegaram naquele instante na creche, nunca frequentaram. Portanto, para as duas não é fácil, mas fica mais difícil ainda para aqueles que não frequentaram até esse momento a creche. Vamos entender que tem dois tipos de adaptação diferentes. Aquelas adaptações dos bebês que têm até 10 meses e os bebês que são mais velhos, né? Como é que se dá? Bom, para os bebês até 10 meses, que estranham bastante a escola, eles estranham por quê? Porque a rotina é diferente, os cheiros são diferentes, as texturas são diferentes, a comida é diferente, as pessoas são diferentes. Então, ele vai estranhar muito mais com relação aos aspectos sensoriais. Então, é importante que esses pais sempre remetam para a escola, junto à mochila da criança, mantinhas com o cheiro da casa, a chupeta que ele está acostumado a chupar chupeta, se for o caso, fronhas com o cheirinho que é da casa, com aquele sabão líquido ou em pó que os pais usam, que deixa sempre o mesmo cheirinho. E as cuidadoras da creche ou as professoras tomarem todo o cuidado para ajeitar a criança no berço na hora de dormir, da mesma forma que acontece em casa. Por isso que sempre é bom uma boa entrevista com os pais para saber certinho quais são os costumes daquela criança. Isso é questão super individual, cada criança tem o seu jeitinho, né? Então, o que incomoda mais essa criança não é nem a ausência desses pais, mas essa textura diferente do lençolzinho do berço, a forma que eles são colocados para dormir, a temperatura da água do banho, o cheirinho do refeitório, enfim. E essas são as questões que ele vai ter que se adaptar, né? Portanto, quanto mais próximo ao que é da casa, melhor. E as crianças mais velhas? Bom, após um ano, temos que lembrar que cada criança é única e vai ter o seu tempo para se adaptar à creche. Ela estranha mais a creche do que os mais novinhos, né? Porque aí ela já sabe diferenciar quem fazia parte do seu círculo e quem não. Mas naquela creche ela vai estabelecer vínculos com alguns adultos. Faz parte desse processo manter esses rostos sempre conhecidos perto dessa criança. Então, eu sempre oriento as creches que não troquem não façam rodízio com esses cuidadores e com os professores nessas primeiras semanas de aula, até o primeiro mês, o primeiro bimestre de aula, não façam esses rodízios. É muito importante que a criança se adapte àqueles rostos daquela turminha, né? Coleguinhas e também os cuidadores e professores. Essa separação com as pessoas que são da rotina da criança, que são da casa dela, ela tem que ser sempre intercalando esses momentos de ausência e aproximação. Por isso que a gente faz aos poucos esse período de adaptação. Começamos com poucas horas na creche e vamos ampliando até que ele se acostume à rotina. E o que acontece nesse período, né? Acontece dentro da criança uma mudança muito grande e elas exteriorizam de uma forma muito clara. Elas choram, elas se expressam verbalmente quando elas já sabem falar, não quero ficar, quero ir embora, quero meu pai, quero minha mãe, quero minha avó. Elas se negam a participar dos joguinhos e das brincadeiras propostos pelas cuidadoras e pela professora. Elas não querem se alimentar, elas se mostram irritadas e até mesmo agressivas com os coleguinhas e com os adultos. Dentro delas, essa mudança interior também se dá com uma mudança completa do seu comportamento em casa e na escola. Não tem apetite, não tem mais vontade de almoçar, de jantar, aquelas questões que ela já estava acostumada antes. Se ela já tinha controle dos esfíncteres, ela volta a fazer xixi, cocô na calça,
na fraldinha, se for o caso, e ela passa a não ter sono em casa. Isso gera muita insegurança nessa criança. Então, nós elaboramos aqui 13 passos para sucesso no período de adaptação na creche. O primeiro é que os pais devem entregar os seus filhos ao educador, colocando as crianças no chão e incentivando-as a ficar na creche, preferencialmente com o mesmo educador todos os dias. Aquele que vai buscá-lo na porta sempre seja o mesmo. O segundo é que os pais devem evitar que esse educador tire essa criança do seu colo. O pai tem que entregar a criança para esse educador e não seja retirada, né? No caso daqueles pais mais inseguros, que estão mostrando também a sua fragilidade porque a criança vai ficar, os pais normalmente de primeira viagem, ou os pais de crianças especiais que não têm aquela confiança que o filho vai ser bem tratado, a filha vai ser bem tratada, então aí é necessário assim, um empenho maior do educador, em dizer, olha, vão tranquilos que nós vamos cuidar e qualquer coisa nós telefonamos, vão com segurança para lá e deixem a criança aqui com confiança. O terceiro passo, é importante que os pais nunca saiam escondidos dessa creche. Eles devem se despedir naturalmente da criança, fazendo tchau, jogando beijo, mesmo que ela esteja chorando, e deixando claro que eles vão voltar, tá? Os pais também devem ser orientados a não prolongar despedidas, ficar muito tempo entre vai ou fica na creche. Não. Na hora de sair, é fazer essa despedida rapidamente e ir de fato. E ao sair da creche, trabalhar muito com a confiança e não ficar fazendo tchauzinho de novo pela janela da creche ou então pelo vidro que separa a creche do corredor, né? O sexto passo é a sala de atividade ser um espaço bem respeitado por todos. Então, se pode para alguns pais, as crianças vão entender que pode para todos. Então, aquelas que já se adaptaram vão passar a chorar porque os pais de uma ou duas crianças estão ainda na sala. Então, entendam que essa sala é uma sala das crianças, dos educadores e os pais, a presença constante desses pais, torna assim as educadoras com muita dificuldade de finalizar a adaptação para todas as crianças. Os pais também podem contribuir incentivando as crianças a que procurem ajuda quando tiverem necessidade daquele educador da sala. Ele tem um nome, ela tem um nome, então ou ele é o Edson, é a Mariane, é a Clara, é o José, é o Tiago, porque hoje os educadores de sala, os cuidadores, cada cidade tem um nome, né? AGOs, ADIs, auxiliares de educação, monitores, cada cidade tem um nome. Então, essas pessoas hoje são homens e são mulheres, né? Eles fazem essa adesão a trabalhar em creche com muita vontade e eles têm um desempenho muito bom. Então, que esse pai sempre oriente a criança desde pequenina. Se precisar, procure pelo e dá o nome da criança. A gente evita chamar de tio ou tia. Bem, o outro passo é sempre ter uma ligação entre a creche e a casa, fazendo com que a criança leve um objeto de estimação. A gente chama de objeto de referência, com o cheirinho da casa, com o jeitinho da casa. E esse objeto pode ser um bonequinho, pode ser um ursinho, pode ser um paninho. Ele vai e volta sempre, tá? Porque ele gera confiança na criança. Ele vai ser, assim, o ponto de tranquilidade da criança, que aquilo não vai abandoná-la, tá? O próximo passo seria manter sempre uma atitude positiva. As crianças, elas percebem, por parte do pai ou da mãe, desequilíbrios emocionais, né? Quando o pai e a mãe também estão nervosos e deixar aquela criança, também choram, acontece muito na porta da creche, na sala e tudo mais. Então, esses pais, por mais nervosos que estejam, têm que demonstrar a essa criança que eles estão seguros, dizer para a criança, olha, nós vamos voltar, na hora de saída nós estaremos aqui para buscá-lo. Preparar a mochilinha da criança também exige a participação dessa criança no dia anterior a chegar à creche. Todos os dias é bom que tenha isso na rotina. Então, solicitar que a criança escolha a camiseta, o shortinho, a saia, as fraldinhas, sempre dizer palavras positivas, fazer com que coloque em cima da cama e faça ela apontar ou dizer quais dessas peças ela quer levar. Então já fica claro que no outro dia ela vai para lá, que as coisinhas que são particulares dela estarão com ela lá também, tá?
Sempre pedir apoio aos familiares, ou seja, às vovós, às tias, às vizinhas, que façam elogios e palavras positivas relacionadas a essa adaptação da creche. Então, ao ver as crianças que estão voltando da creche, seus parentes, né, netos, sobrinhos, etc., que sempre tenham palavras boas, dizer, oh, que maravilha, como foi hoje, ai, que delícia, creche. E sempre a criança entender que aquilo é bom, que faz bem para ela. Evitar também aos pais, por parte dos pais, falar de recompensa, até mesmo dos cuidadores. Se você não chorar, a mamãe vai chegar às 17 horas. Olha, não chore, que a mamãe, quando nós sairmos daqui, a mamãe vai comprar, tá? Isto ou aquilo. Então, evitar trabalhar com recompensa nessa fase. E ser muito clara e objetiva com relação a que, na hora da saída, você estará lá, com certeza. Também estou sugerindo aqui algumas atividades entre pais e filhos e crianças para que esse período de adaptação as crianças percebam que é um ambiente seguro e que se os pais estão ali nesse período é porque lá que elas devem ficar com segurança. Então, os cuidadores e as professoras em conjunto podem criar atividades entre pais, filhos de crianças, como cantar, bater palmas, dançar, brincar, montar brinquedos plásticos, propor música e o uso de instrumentos musicais, contar histórias, eles adoram envolver os pais na história, envolver as crianças, contar a história do jeito certo, né? Contar com empolgação, com ênfase, com surpresas, enfim. Oferecer também naquela sala de convivência, um ambiente bem estimulador, com objetos com cores diferenciadas, com formas diferenciadas, sons diferenciados, texturas, e deixar com que a criança explore, que é uma dos objetivos mesmo dos direitos da criança, né? E também criar uma pequena excursão dentro da creche, um passeio dentro da creche para que a criança e os pais saibam onde é o que, né? Onde vai ser o refeitório, onde é o papário, onde é a área de lazer, onde fica o parque, onde fica o solário, enfim. Os pais também podem ser envolvidos nas atividades de higiene, como lavar as mãos, trocar as fraldas. Nesse caso, as mães observam a cuidadora e a professora realizando essas trocas, né? Elas não se envolvem, elas estão juntas, mas não se envolvem, para que a criança perceba que a partir daí, naquele local físico, naquela creche, são os cuidadores e a professora que farão o cuidar e o educar. Também com relação à alimentação, é a saída dos pais ao papário, ao refeitório, e deixar que as crianças percebam que é um ambiente seguro para elas, é um ambiente delas, e que ali eles podem ficar tranquilos. É importante também nesse período que os cuidadores e os professores se planejem a cada novo dia. Planejar o que vão fazer naquele dia seguinte com relação às atividades, separar material, se reorganizarem num pequeno diálogo entre as duas, se organizarem, quem vai contar a história, quem vai colocar a música, como é que eles vão fazer, quantos minutos vão durar cada atividade, enfim. Ter também essa rotina fixa, é muito importante a rotina da escola, né? A chegada, depois o café da manhã, depois uma brincadeira, depois a higiene, depois a alimentação, enfim. Toda aquela rotina que a creche tem, do início até a despedida, e que ela seja bem seguida com muita fidelidade, para que a criança saiba e se tranquilize o que vem em seguida. Para ela é um mecanismo de conforto e um mecanismo de segurança. E essa ampliação do período de adaptação pode se dar a cada 3 ou 4 dias, 1 hora a mais, depois de 3 ou 4 dias, e até que você chegue a ficar o dia todo com a criança sem que ela necessite a presença do pai ou da mãe. Algumas crianças vão durar um pouquinho mais, vai durar um pouquinho mais esse período. Então, tenham paciência e tenham ternura, amabilidade e compreensão com essas crianças, porque elas precisam disso para se sentir seguras dentro do ambiente que elas vão passar esses mais de 200 dias junto com vocês na creche, tá? Um abraço, até a próxima da série.